Oi, eu sou Suzy Raquel, neuropsicóloga, especialista em bebês e crianças. Me chamo Sirlene Penedo, sou psicóloga e neuropsicóloga, especialista em... que é que eu sou especialista? Em bebês, crianças, adolescentes. E você, Ingrid? Eu sou a Ingrid, sou neuropsicóloga, atendo o público de bebê, criança, adolescente, adulto. E hoje o nosso objetivo é falar sobre avaliação Neuropsicológica. neuropsicológica. Então, como que começa? Como que é voltada a avaliação neuropsicológica? O primeiro contato, né? Então, eu vou estar iniciando uma breve introdução para você poder entender o que é a avaliação neuropsicológica. Então, a avaliação neuropsicológica ela é um exame, né? Onde a gente vai fazer uma investigação. Nada mais é que uma investigação. Então, imagina aí, quando você vai no médico, o médico passa um exame para você, para ele poder tirar um critério diagnóstico. Ele acha que você tem, por exemplo, diabetes. Você vai no laboratório e tira o sangue. Então, a avaliação neuropsicológica ela é um exame cognitivo. Então, a gente vai colher dados desse paciente na anamnese, que é muito importante. É o instrumento, eu acho que um dos mais importantes, onde a gente conhece o nosso contato, que a gente tem um primeiro contato para conhecer o nosso paciente. O que difere a avaliação das demais consultas é que a gente realmente faz uma investigação criteriosa e não é apenas uma sessão. Então, muitos pais buscam a gente, né, perguntando quanto é a consulta, a gente quer marcar uma consulta. E a avaliação é mais que isso, é a gente compreender como a criança funciona, como compreender como é esse meio familiar, esse meio escolar. Então, são vários encontros. Tem muitos pais que falam assim, a médica me falou que são 10 encontros. 10 sessões, né? E aí tem um mito das 10 sessões, mas a verdade é a gente avalia até a gente entender o que está acontecendo. Até a gente ter essa resposta. A gente pode falar assim, não, o Joãozinho tem esse diagnóstico, né? Possivelmente é esse o diagnóstico por conta desses critérios. Então, a ideia da avaliação é a gente entender o paciente independente das sessões. Exatamente isso. Como a Suzy estava falando, a anamnese é um dos dados principais e importantes, que é justamente esse colhimento de dado para saber se essa mãe teve intercorrência nessa gravidez. Pequenos detalhes que às vezes a mãe nem sabe. Ah, mas o que é isso? O que é apigar e tudo? Não sabe se o filho dela teve um sofrimento fetal, se passou da hora de nascer ou se não passou. Então a anamnese é justamente bem detalhada para a gente saber como que foi os marcos do desenvolvimento dessa criança, se andou no tempo esperado, como que foi essa parte da linguagem. Então é muito importante mesmo. E a avaliação neuropsicológica começa a partir daí. A anamnese, depois você faz a estruturação de toda a elaboração de como que vai ser essa avaliação e por aí vai. E o que é mais legal é que na avaliação, quando a gente recebe o pai, né, do paciente, que é o primeiro contato que a gente tem um responsável, a gente cria uma expectativa, né, meninas? A gente desenha o paciente. Então, assim, a gente desenha o paciente. Muitas vezes a mãe chega e diz assim, olha, ele não para quieto. A professora disse que ele perturba os colegas, então a gente espera aquele paciente que vai ser super agitado. Muitas vezes a gente vai para uma sala que tem menos estímulo para esse paciente, a gente tentar, né, trazer mais o paciente, ver mais o paciente. E quando o paciente chega, ele é super calmo. Então, assim, é isso que é gostoso, porque a gente desenhou o paciente, criou expectativa e é totalmente, muitas vezes, diferente do que é passado pra gente. Como, por exemplo, acontece ao contrário, né, meninas? Muitas vezes, é quietinho, ele não fala, e aí o paciente fala tudo dentro da sessão. Então, assim, isso que é gostoso dentro da avaliação, né, meninas? Então, assim, esse contato, esse primeiro contato com o paciente. Então, assim, muitas vezes a escola, ela sinaliza pra você algum critério, mas nem tudo é realmente aquilo que a escola traz para você. Por isso que ele vem para avaliação, onde a gente vai descartar ou acatar uma hipótese. Então, a avaliação neuropsicológica começa assim. Exatamente isso. A partir daí, a gente estrutura as sessões e começa a receber o paciente no consultório. Geralmente para a aplicação dos testes, né? Os famosos testes neuropsicológicos. Mas nem todo paciente faz teste. E aí, doutora, quando o paciente não faz teste, o que a gente faz, dona Ingrid? Então, normalmente nesses casos, nessa primeira sessão a gente vê como que é a qualidade da brincadeira dessa criança. Essa criança, ela brinca de forma funcional? Ela dá simbolismo à brincadeira? Ela me convida para brincar ou brinca só, ou brinca isolado? Então, na primeira sessão, a gente consegue já ter uma visão bem detalhada de como que é o brincar dessa criança. O tempo de concentração dela, né? Se ela vai fazer ou não o teste. Mas é importante falar que o teste, ele é parte da avaliação.
Mas se o paciente não faz os testes, a gente vai avaliar a qualidade do brincar, o que a gente espera pro desenvolvimento dele. E vai conseguir responder o que a gente tá buscando. Que muitas vezes os pais até pensam assim, só tá brincando com meu filho, mas dentro dessa brincadeira a gente tá vendo se ele tá frustrado, se ele tem trocas, se ele compartilha, se ele tem contato visual conosco. Então, dentro dessa qualidade da brincadeira, a gente investiga muita coisa. Então, é isso. A gente quer trazer pra vocês cada vez mais um pouquinho da avaliação neuropsicológica. Ficou alguma dúvida? Se caso tenha ficado alguma dúvida, clica no nosso podcast e manda nossa pergunta. Após as sessões de testes, Sus, o que a gente faz? Acabou os testes, e aí? Aí a gente vai fazer a visita escolar. Muitas vezes o paciente precisa de visita escolar, a maioria das vezes, porque é sinalizado um TDAH. Então, se tem TDAH, né, a princípio a gente vai na escola para ver como que esse paciente se comporta. E aí a gente vai fazer o quê? Corrigir os testes. Aí é o pulo do gato. Aí é onde a psicóloga chora e você, papai e mamãe, não vê. Aproveitando o que a Suzy estava falando, essa visita escolar, quando o paciente chega com os que os pais relatam, uma agitação psicomotora excessiva, e aí é muito importante nós termos esses 3 olhares. Como que o pai relatou que essa criança é em casa? Essa criança, como que é no ambiente escolar? Como que é no ambiente clínico? Então, tem crianças que têm 3 tipos de comportamento, entendeu? E o final da avaliação, que é o mais importante, é o laudo neuropsicológico, onde dentro dessa avaliação, onde a gente avaliou esse paciente, corrigiu os testes, as escalas, porque a gente tem as escalas de rastreio, onde a gente dá para os pais responder, a gente chega numa conclusão, né? Um dado quali quantitativo para que o médico, pediatra, neuropediatra, psiquiatra, afim, ele venha dar o laudo final desse paciente para que ele possa começar as intervenções. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa prática clínica, esse é o nosso dia a dia no consultório e a gente está muito feliz em compartilhar com vocês. Beijinho, até a próxima! Beijo!